Uma família é um grupo de pessoas unidas pelo sangue. Uma igreja é uma família unida pelo sangue e pelo sacrifício do nosso Salvador, Jesus. Aqui é um lugar para todos. Estamos aqui por você e para te conectar a esse amor que nos faz verdadeiramente livres. Vivemos uns pelos outros, adorando a Deus, seguindo a Jesus, compartilhando o amor e servindo as pessoas. Estamos muito felizes em recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa família. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que... Tem vários versículos, mas eu vou escolher um aqui. Eu queria que você abrisse no Salmo 139, verso 16. Vamos pegar o Salmo 139, verso 16, como sendo a base aqui da leitura para aquilo que Deus vai falar essa noite. Salmos 139, a partir do verso 16. Queria que você abrisse e lesse comigo. Glória a Deus. Que Deus possa falar imensamente ao seu coração, tudo aquilo que vai ser ministrado nessa noite. Tenho certeza que Deus já separou e ministrou muito ao meu coração antes de trazer aqui para a igreja. E o tema é: qual o propósito da sua existência? E nós estamos aqui nessa noite e a palavra é para isso, para que Deus possa ativar você. Amém? Amém? Para que você possa entender qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Por alguns dias atrás, assim eu tenho feito. Eu tenho pedido muito a Deus para que Deus possa dar para a gente aquilo que nós buscamos, que é paz e alegria. E alguns domingos atrás a gente ministrou sobre isso. E uma das coisas que eu não consigo entender uma pessoa tendo paz e alegria se ela não entender o seu propósito. Para mim, na verdade, a paz e a alegria vem quando o propósito se alinha. Quando você começa a viver o propósito de Deus na sua vida. E talvez é um dos maiores desafios que existe na nossa carreira cristã. Porque Deus não te chamou simplesmente para que você pudesse resolver a sua questão espiritual aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Isso sim, com certeza. E é um dos maiores propósitos. Mas Ele continua e entrega a partir de uma decisão que você teve em Cristo. Ele entrega para você uma missão, um propósito, algo que você precisa viver. E a nossa busca como cristão é nós nos alinharmos à vontade de Deus na nossa vida, entender qual é o propósito que Deus ainda mantém nos nossos dias aqui na terra. Como eu disse alguns dias atrás, se eu fosse Deus, e glória a Deus que eu não sou, mas na minha cabeça eu penso assim: se uma pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não justifica ainda ela permanecer nessa terra se não existir um propósito para ela, além da salvação. Porque senão ia ser retirado o sopro de vida dela e ela já ia morar no céu, se fosse só o propósito da salvação. Mas não é.
Deus te chamou para algo mais. Em primeiro lugar, você ser salvo. E assim diz a palavra. A palavra de Deus diz que o desejo do coração de Deus é que todos se salvem, que todos encontrem o caminho. E o caminho é Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Ele mostra para a gente, Deus mostrou através de Jesus o caminho e o desejo do coração do Pai. É que todos se salvem e possam morar com Ele, de eternidade a eternidade. Lá no céu, no lugar que Ele tem separado para nós. Mas se a gente permanece aqui, existe um segundo propósito, que é o que faz com que nós possamos, quando nós encontramos isso, faz nós sermos verdadeiramente felizes. Então se você está em busca da felicidade, da alegria, que você possa ficar com os ouvidos bem atentos, porque Deus vai falar no seu coração nessa noite. E independente daquilo que Deus falar, irmão, que você possa responder com as palavras que está em Isaías capítulo 6, verso 8, do qual, diante de uma pergunta, Deus diz: quem enviarei? E Ele responde: envia-me a mim. Que você possa, em nome de Jesus, entender aquilo que Deus tem para a tua vida, de propósito. Só que a gente vai entender isso, e existe um caminho para isso, e Deus vai falar com você. Então o texto diz assim, de Salmos, para a gente começar, 139, verso 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam dia a dia sendo formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse texto ele diz que existe um livro, que Deus colocou, descrito nesse livro, a vontade dele para as nossas vidas. E ele, junto com a sua vontade, o propósito dele, da nossa existência, ele deu para a gente também o livre-arbítrio, o poder de decisão, de você decidir se você vive os propósitos que Deus tem na sua vida ou não. A gente precisa encontrar o nosso propósito, e a gente precisa, em nome de Jesus, entender o que significa esse propósito. Porque talvez, se isso não acontecer, você vai ficar como fosse uma barata tonta, andando para lá, batendo a cabeça para cá, muitas vezes buscando algo em Deus que possa te completar, e porque você não conhece ou não entende aquilo que significa propósito, e qual é o propósito dele para as nossas vidas, impossibilita de você ter uma vida que ele entregou para a gente, que é o desejo do coração dele, de uma vida abundante, descrita em João 10:10. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre os nossos propósitos, a primeira coisa é: quem escolhe o propósito não é você. Quem escolhe o propósito para a sua vida é o Deus. Irmão, para de querer criar os propósitos da sua vida espiritual para que você possa viver sem ter a permissão dele. Porque quem criou os propósitos da nossa existência não é o homem. Para de copiar. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que está rompendo em Deus e fazendo um trabalho maravilhoso para o Senhor, e nós somos levados a fazer a mesma coisa que essa pessoa tem feito. Mas a gente esquece que na verdade não é nós que escolhemos: eu quero minha vida caminhando nesse propósito, eu quero minha vida caminhar naquele propósito, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo, eu quero buscar esse dom, porque eu quero viver essas experiências. Esquece. Não é a sua vontade que prevalece, é a vontade do Pai. E o propósito que Ele tem para a sua vida, quem direciona, quem mostra, quem revela, quem escreveu sobre você, conforme o salmo que eu acabei de ler, foi o próprio Deus. E aquilo que Ele te colocar como propósito na sua vida, Ele é fiel e justo, e Ele vai estar junto com você para que você possa viver esse propósito. Não importa se ele é pequeno ou grande, importa que você o encontre, e que você viva, que você responda ao propósito que Deus tem pela sua existência. Deus não está preocupado com números. Às vezes a gente fica preocupado com números, e vem no nosso coração o desejo de a gente poder estar realizando aquilo que está ardendo em nós, que muitas vezes não tem a aprovação de Deus, e muitas vezes a gente se frustra,
Porque é algo que nós estamos fazendo, mesmo que seja numa direção da vida cristã, para fazer aquilo que nós entendemos que vai cooperar com a vida cristã nossa ou com a vida cristã de alguém. Mas como não foi Deus que colocou a gente nisso, você está sozinho nisso. E você é pior, porque você está perdendo tempo grandioso, focado em algo que você está sentindo a vontade de fazer, e você está deixando de fazer aquilo que Deus está mostrando para você, que não é nessa direção, é na outra direção. É como se Deus estivesse lá no céu dizendo assim, aí não, aí eu já coloquei alguém, aí já tem alguém cumprindo com o seu propósito, aí já está tudo certo, não é neste lugar que eu quero te colocar, eu quero te colocar aqui, ó, aonde eu estou te mostrando. Não é a nossa vontade, não é o propósito que nós queremos, é a vontade soberana de Deus e o propósito dele na nossa vida, do qual ele escreveu antes mesmo de você ter sido formado. Amém? Não realize algo que Deus não disse para você fazer. Faça aquilo que Deus disser para você fazer, independente aonde for. Independente aonde for. Deus chamou aqui pessoas variadas, e aqui estou com a igreja com paz no meu coração em dizer isso. Tem alguns que Deus vai chamar aqui por alguma função, tem alguns aqui que Deus tem mostrado que o seu propósito está em algum lugar, no corpo de Cristo, aonde o corpo inteiro é importante. Todo o corpo é importante. Um dedão é importante. Um dedão do pé é importante. Se você cortar seu dedão do pé, você vai ter dificuldade para se manter de pé, você sabia disso? Porque é o dedão do pé que nos dá equilíbrio. Então às vezes a gente acha assim, mas meu propósito, como assim? Eu ser o dedão do pé do corpo de Cristo? Eu não quero ser o dedão do pé. Mas a gente esquece que o dedão do pé está sustentando o corpo inteiro. Talvez não aparece, porque está lá dentro do sapato. Mas ele é fundamental para que a engrenagem de Deus, para que o corpo de Cristo funcione. Irmão, em nome de Jesus, se Deus te colocou para fazer algo, independente do que for, não questione Deus, apenas obedeça, porque a bênção do Senhor está na nossa obediência. Amém? Deixa Deus operar na sua vida. Não começa a querer criar algo que talvez está levando você para um caminho onde Ele não está presente, onde Ele está dizendo para você, ó, não é para você estar aí. Eu separei alguns textos que mostram e revelam isso. Então, primeiro, eu não vou ler, mas eu vou dizer. Por exemplo, na escolha de Davi, para que ele pudesse ser o rei de Israel. Ele é improvável. Era o improvável. O profeta foi para que pudesse olhar para os filhos de Jessé e que pudesse dali sair o rei. Estava todos os filhos na frente dele, mas Davi não estava, porque Davi era um improvável e ele estava cuidando das ovelhas, porque nunca ele ia escolher ele. E de repente, Samuel não consegue sentir nada da parte de Deus, questiona Deus. Daí Deus diz para ele, Samuel, eu não olho o homem como você vê só o exterior, eu vejo o coração. Você não está conseguindo ver com aquilo da forma que eu vejo. Você está vendo o homem mais forte, o filho mais velho, e eu estou vendo o coração daquele que está preparado para que possa ser o novo rei de Israel. Daí ele chama Jessé e pergunta, você tem mais algum filho? Porque nenhum desses é. Eu tenho um improvável, que está lá cuidando lá das ovelhinhas, do meu rebanho. Chama ele, traz ele para cá. E ele chega, quando ele chega diante do profeta, Deus mostra o propósito da existência de Davi. Talvez Davi nunca sonhou que ele pudesse ser o grande rei de Israel. Talvez ele sonhava só ser o pastor de ovelhas, e para ele estava tudo bem ser um pastor de ovelhas. Mas Deus age de forma maravilhosa na vida dele, e mostra e revela o seu propósito, que começa diante de uma palavra, de uma unção que veio sobre a vida dele. Mas ali era só o começo de algo grande que Deus ia fazer. Amém?
Deus escolheu algo para você, e entregou para você, e tem entregue para você, e talvez está chamando a sua atenção nessa noite, para que você possa entender o propósito da sua existência. E eu sei, porque Deus é fiel, e se Ele mandou que eu ministrasse sobre isso nessa noite, é porque nessa noite Ele vai mostrar para você, em nome do Senhor Jesus. Agora fica a pergunta: você vai responder positivamente a Deus, para o propósito que Ele vai entregar nas tuas mãos nessa noite? Abre seu coração, irmão, em nome de Jesus. Tem outro texto que está em Jeremias, capítulo 1, verso 5, do qual Jeremias, ele era vindo de uma família de sacerdotes, do qual cuidava do templo, e ele tinha essa função, e era sucessão. Então o filho exercia a função do pai, então já estava praticamente perante os homens predestinado que Jeremias seria um sacerdote. Daí em Jeremias capítulo 1, verso 5, Deus entrega uma palavra para Jeremias, dizendo assim, ó: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Olha só, o homem estava apontando que ele ia ser sacerdote, e ele vem dizendo assim, ó: não é sacerdote, não tenho sacerdócio para você, porque eu te escolhi com um propósito, e o propósito que eu tenho para a sua vida é para que você seja um profeta. Irmão, tenha sensibilidade para ouvir e aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, tem mais um texto. Não é você que escolhe, é Deus que escolhe e direciona a sua vida. Amém? Vamos lá, mais um. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Olha só, muitos são a nossa intenção, mas o que prevalece na nossa vida é aquilo que Deus entrega para a gente. E Deus está entregando para a gente nessa noite, em nome de Jesus, o seu propósito. Não é o seu desejo, não é o desejo do seu coração, mas é o desejo do coração do Pai para você, do qual Ele te chamou, descrito no Salmo 139. Segunda coisa, você precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus talvez há muito tempo tem gritado para você. Talvez você tenha ouvido, talvez você não tenha ouvido, mas Ele tem gritado e dizendo para você e mostrado de muitas formas revelando para você qual é o propósito da sua existência. Só que para a gente ouvir esse clamor de Deus, dizendo, apontando, mostrando para você, nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir a voz dEle, que é um desafio. A gente poder ter a sensibilidade para poder escutar Ele, escutar o que Ele está falando, o que Ele está dizendo. Deus, Ele não está calado, Ele está dizendo todo o tempo. Talvez a gente nós não estamos tendo a percepção da direção que Deus está querendo nos levar, para que nós possamos entrar no propósito dEle para as nossas vidas. Então um desafio muito grande é a gente ter sensibilidade para ouvir a voz dEle. E em João capítulo 10, verso 27, diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Significa que para que nós possamos ouvir a voz de Deus, primeiro a gente tem que passar pelo processo de se tornar filhos dEle. A gente precisa ir para esse rebanho, do qual o nosso Deus, Ele é o nosso pastor. A gente precisa ter sensibilidade de conhecer qual voz que está muitas vezes gritando aos nossos ouvidos. E são muitas vozes. Às vezes uma voz de uma multidão que está querendo levar você para um lugar onde Deus não está presente, e que muitas vezes vai levar você para um caminho de perdição. Talvez tenha a voz do nosso ego, que nós buscamos ser muitas vezes aquilo que Deus não quer que nós sejamos. E essa voz dentro de nós, essa voz interna nossa, precisa se calar. Talvez você tenha um pouquinho ouvido a voz de Deus. Que nessa noite, em nome de Jesus, como filhos, que eu acredito que você seja, que nessa noite você possa começar a ouvir unicamente a voz do nosso pastor Jesus Cristo,
do nosso Deus Todo-Poderoso, que direciona as nossas vidas para o propósito que Ele tem para cada um de nós. Amém? Logo, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Talvez, irmão, você está buscando alguém. Talvez você está buscando uma revelação de Deus, para que Deus possa mostrar para você o seu propósito. E Deus pode fazer isso. Talvez você está buscando um profeta, que venha e coloca a mão sobre a sua cabeça e começa a dizer palavras, dizendo aquilo que você precisa fazer para você entrar no propósito dele. Não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. E Deus faz. Que me deixa muito triste, se isso acontecer comigo. E eu posso dizer com toda propriedade, quando um profeta colocou a mão na minha cabeça e começou a profetizar e falar de algo sobre a minha vida, direcionando a minha vida para um caminho, era exatamente no momento onde eu não estava no caminho, e eu não tinha sensibilidade para ouvir a voz dele. Você pode pegar na palavra, Deus usa um profeta para entregar uma palavra. Quando ele entrega uma palavra, geralmente é porque a pessoa não está tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E pensa numa pessoa que deprime quando isso acontece. Porque na minha cabeça eu penso assim, como que pode? Por que Deus teve que levantar um homem para dizer algo sobre mim? Se Ele está levantando alguém para vir, pode ser uma confirmação. Alegra meu coração, porque aquilo que Ele está falando já está no meu coração. Eu só pedi uma confirmação, e Deus usa alguém. Agora, quando vem sem confirmação, não é uma confirmação que eu tenho buscado, mas vem a palavra, eu vou repensar minha vida cristã. Por que eu não estou ouvindo? Por que Deus precisou usar alguém para falar comigo? E entregar uma palavra, pôr sobre a minha cabeça? Irmão, em nome de Jesus, as respostas que nós precisamos, e Deus vai falar tremendamente na sua vida, através da sua palavra. A sua palavra. Quanto tempo você tem gasto para ouvir a voz de Deus através da palavra? Quanto tempo ao longo da semana você tem gasto? Nem vou usar a palavra gasto, porque para mim é horrível dizer gasto. Investido na sua vida cristã, ouvindo da palavra, buscando um direcionamento de Deus para a sua vida aqui na palavra. Quantas respostas eu já tive aqui. Deus bradou através de um texto bíblico, através de uma experiência de um homem, confirmando aquilo que estava no meu coração. Você precisa começar a ouvir a voz do seu pastor, e não é o pastor François, não é o pastor Leles que eu estou dizendo. Não que Deus não use a gente, usa a vida do pastor Leonel e das pastoras. Deus quer falar com você pessoalmente, e hoje Ele está aqui. Eu sou só um instrumento, porque eu sei que Ele está falando com você. Amém? Irmão, em nome de Jesus, limpa os seus ouvidos espirituais nessa noite. Que em nome de Jesus, que possa ser limpo os seus ouvidos espirituais, para que você possa ouvir, que possa cair a escama dos seus olhos, para que você possa ver aquilo que Deus está mostrando, que é o propósito da sua vida, porque tem muita gente que está se desviando dos propósitos de Deus. E eu estou dizendo aqui com temor e tremor. Tem gente aqui que talvez Deus está balançando nessa noite para dizer: o que está acontecendo com você, filho? O que está acontecendo com você? O que você tem se desviado dos caminhos? Eu te coloquei no teu propósito, você está virando de novo para um caminho onde eu não estou presente. Abre seus ouvidos espirituais. Muito mais importante do que é a sua vontade, é a vontade de Deus na sua vida. E às vezes a nossa vontade, aquilo que começa a aparecer no nosso coração, é algo que a gente quer de resultado momentâneo na nossa vida. Alegria momentânea vai morrer. Porque muitas vezes essa alegria momentânea não é Deus que está colocando na sua vida. E eu sei que Deus está falando com você, irmão. Quem precisa ouvir isso, eu tenho certeza que Deus está tocando no seu coração. E você não vem aqui à toa. E você não está conectado na internet à toa também. Se Deus te colocou na frente desse seu celular, e se você está aqui no templo,
É porque essa palavra é para você. Em nome de Jesus, tenha sensibilidade para ouvir a voz dele. A fonte de alegria, a fonte de paz, está quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e você reconhece a voz do pastor, e você anda no caminho onde ele está mostrando para você. Quando você vive o propósito da sua existência. Amém? Abre seus ouvidos, em nome de Jesus. Terceira coisa, as lutas diárias não são para a gente parar a gente, mas é para que possa dar experiência para que nós possamos viver o propósito. Quanta gente conseguiu ouvir a voz de Deus, andou nos propósitos do Senhor, caminhou nos propósitos dele, mas veio uma dificuldade pequena, uma luta, um negocinho pequenininho, que diante dessa dificuldade você resolveu abrir mão do propósito que Deus tem para você. Não era para te parar. Aquilo que você fez, de você poder desistir, de continuar trilhando o propósito que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, Deus está dando uma palavra para você, que você tem que retomar da onde você parou. E se ainda tiver aquele obstáculo que você ainda precisa passar por ele, passa, porque ele está com você. E essa experiência é simplesmente para te deixar mais forte para os desafios que ele tem para você, porque talvez os propósitos que Deus tem para a sua vida é grande, e ele está te capacitando ao longo do tempo dessa caminhada, para que você possa viver com excelência aquilo que ele te entregou. É para te capacitar, irmão. E eu lembro, e esses dias eu falei, recordei aqui a história. Davi teve várias dificuldades. Matou um leão, matou um urso, que serviu para ele de experiência, crendo que Deus estava com ele em todos os obstáculos da vida, para que depois ele pudesse matar um gigante. Só que o propósito não estava no gigante. O gigante era mais um desafio. Então ele já tinha no currículo dele matar um urso, matar um leão, matar um gigante. Foi crescendo as dificuldades, mas nenhuma delas era para parar ele. É para que ele pudesse continuar avante, porque os desafios que teria, para que ele pudesse ser o grande rei de Israel que ele foi, ele precisava dessas capacitações. O que Deus está fazendo é te capacitando para o propósito, irmão. Para de murmurar diante das dificuldades. Essas dificuldades não estão para te parar, é para te capacitar. Em nome de Jesus, para de reclamar, porque sem essas capacitações você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E eu vejo isso claro na minha vida, quantos desafios, quantos problemas, quantas lutas, quantos momentos que eu pensei em desistir. E hoje eu olho para trás, eu vejo que cada desafio que eu passei, cada luta que eu enfrentei, depressão, tristeza, fracasso num casamento há 20 anos atrás, e tantas outras coisas que eu fui vivendo, Deus foi permitindo que eu vivesse aquilo, porque Deus sabia que o tamanho dos desafios que viriam pela frente, o quanto que Ele ia me usar no seu propósito. E hoje estou aqui. Por muitas vezes eu pensei em desistir, mas hoje eu estou aqui. Hoje eu consigo olhar diferente. Não significa que ainda as lutas não existem, elas existem sim, porque eu sei que um propósito ainda não finalizou. E eu sei que Deus ainda continua, pelo seu infinito amor, me capacitando através dos desafios que todos os dias a gente enfrenta. Talvez todos os dias é matar um urso, todos os dias é matar um leão, todos os dias um gigante. Mas irmão, não é para te parar, é para você crescer. É para que você possa entrar em sintonia com o propósito que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu queria que você colocasse seu dedo de profeta bem na frente dessa pessoa que está do seu lado, na fuça dela. E você vai dizer assim, ó, as dificuldades, com excelência, vai lá, as dificuldades não é para te parar, é para você superar, porque Deus está com você. Amém.
Glória a Deus. Foi dedo de profeta? Sim. É isso, irmão. Em nome de Jesus. Ah, mas uma luta é muito grande. Irmão, porque teu propósito é grande. Glorifica a Deus pelo tamanho da tua luta. Porque quanto maior a luta, maior a vitória. Se Deus está possibilitando que você passe por tudo isso, é porque Ele tem algo gigantesco para te entregar. Que não é coisa pequena não, é coisa grande. Irmão, em nome de Jesus, dá outra visão para os seus problemas. Para de murmurar, para de lamentar, para de chorar, limpa as lágrimas em nome de Jesus. E vai para frente. Se capacite. Que o nome de Jesus é mais uma habilidade que talvez Deus está entregando nas tuas mãos, porque serão coisas que Ele vai precisar quando você estiver vivendo o propósito dEle. Diz sim. A Bíblia diz que até as aflições da nossa vida a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus não tenta nada para o mal, Ele não faz nada para que a gente possa sofrer as consequências do mal. Mas Ele permite algumas coisas porque Ele nos ama. O pai que super protege o filho, a mãe que super protege os filhos, mãe e pai, não são bons educadores. A Bíblia diz que aquele que ama repreende o filho. O pai e a mãe que ama possibilita que os filhos tenham suas experiências de crescimento. É amor isso, de verdade. Tem coisa que você tem que deixar, talvez, teu filho passar por aquilo. Não tem como você trazer a dor dele para você. Deus está preparando ele para algo que ele precisa ser tratado. E quando você tem essa visão, por mais que doa, você fica grato a Deus pela experiência que Ele está tendo de crescer mais um pouquinho. Deus é nosso Pai, e Ele faz isso. Irmão, em nome de Jesus, faça como Lázaro, em uma das suas canções, que ele dizia, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Mas passa, irmão, porque ela não é para te parar, pelo contrário, é para te capacitar. As provas não são para te parar, são para te capacitar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Em 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 e 37, eu não vou ler, mas fala exatamente disso. É Davi falando da sua experiência. Quarto, na realização do propósito, existe a garantia que Ele está com a gente. Olha só. Primeiro, quem escolhe o propósito é Deus e não você. Segundo, precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Terceiro, as lutas diárias não é para te parar, é para te capacitar. E quarto, na realização do propósito, nós temos a garantia que o Senhor está conosco. Que as lutas vêm sim, mas Ele está com a gente. E eu sei, tem vários textos que a gente poderia separar que mostra isso. Que mesmo diante de lutas, Deus não deixou que impedisse eles de passarem pelas lutas. Testemunhos de homens e mulheres da Bíblia. Mas Deus estava com eles no momento da luta. Em Josué capítulo 1, verso 9, diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Era um trecho de Josué que Moisés havia morrido, e ele tinha que continuar a missão de Moisés. E ele se sente pequeno, incapaz, que é muitas vezes assim que nós sentimos. Quando a gente começa a viver os desafios da preparação do propósito, ou quando a gente entra no propósito, nós nos sentimos incapazes. Porque muitas vezes algo é grande demais para o nosso tamanho. Talvez é um gigante muito grande, e nós nos sentimos pequenininho. Mas a gente precisa entender que, assim como Deus era com esses homens, como Davi que derrubou aquele gigante, como Moisés que direcionou o povo durante toda a caminhada do Egito, como Josué nesse momento da palavra, que se sentia incapaz, mas Deus era com ele para que ele pudesse atravessar o Jordão e pudesse conquistar uma cidade, a cidade de Jericó, e depois tomar posse da terra prometida. Deus sabe das nossas limitações, mas se você crer e acreditar que Ele é com você, irmão, em nome de Jesus, ninguém te segura.
ninguém te segura. Ele é contigo. Por que você está temendo? Por que você está com medo? Por que você tem lamentado? Será que você tem esquecido que Ele está contigo? Aonde andar? Josué começou a olhar para o homem Moisés e entendia que a grandeza de Moisés estava na essência dele mesmo, de Moisés mesmo. Daí Deus vem dizer para ele, dizendo, ó, não é só Moisés. Na verdade, era eu em Moisés, que fez com que ele pudesse fazer esse homem que ele foi. E assim como eu fui com ele, assim serei contigo. E a palavra de Deus nessa noite é essa. Assim como eu fui com esses homens, assim serei contigo, igreja. Você não está sozinho nos desafios. Você é pequeno sim, eu sou pequeno sim, cheio de erros, cheio de falhas, com muitas incertezas. Mas Deus é com a gente. Quando nós entendemos isso, a gente vai para frente. A gente arregaça as mangas e vamos para os desafios. Deus é com você. Pode ser o desafio enorme que for, é minúsculo o tamanho do Deus que nós servimos, e Ele está do nosso lado, nos sustentando nos momentos difíceis. Para de olhar a sua pequenez e começa a olhar para a grandeza de Deus. Para de dizer que você não consegue, porque talvez é verdadeiro, talvez você não consegue mesmo, mas em Deus nós podemos todas as coisas. Em Deus nós podemos tudo. Diga uma coisa que Deus não pode: Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. E o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você, irmão, em nome de Jesus. Talvez o que tenha acontecido de você se acovardar diante dos desafios, é porque ainda você não traz essa certeza dentro de você. Mas Ele manda dizer para você hoje, Ele está dizendo e chamando a sua atenção que Ele é contigo. A capacidade não é sua, é dEle em você. Quem faz a obra é Ele. Você é simplesmente um instrumento dEle, quando você alinha a vontade do Pai. Ele é contigo, por onde quer que andares. Em nome de Jesus. Nesse propósito que Deus está tocando no seu coração, e nos desafios que virão pela frente, para que você viva o propósito de Deus, não se acovarde. Os covardes não herdaram a terra prometida. Aqueles que temeram os gigantes, e o povo que habitava naquele lugar, morreram na trajetória do Egito até a terra prometida. Somente aqueles que entenderam o tamanho do Deus que eles serviam, que foram 2 pessoas que saíram do Egito e pisaram na terra prometida, 2, milhares e milhares de pessoas, 2, Josué e Calebe, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Que você possa reconhecer nessa noite a grandeza de Deus na sua vida. E se você está aqui ainda, e se Ele te trouxe para cá, é porque o propósito dele não se findou em você. E se Ele te chamou para essa noite, é porque Ele sabe que simplesmente o que Ele precisa para que as coisas aconteçam na sua vida é o sim, é o entendimento que Deus é na sua vida. É só você pegar o livre-arbítrio que Ele entregou de presente para você e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou preparado pelos desafios, pode ser grande, pode ser pequeno, não importa. Eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida, e o Senhor estará comigo nesse propósito. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está com Deus aí? 5. Ao longo da nossa caminhada, um descuido pode tirar você do propósito dele. Olha bem, gente, olha essa frase. Durante a nossa caminhada, um descuido pode tirar a gente do propósito dele. Um descuidozinho, um só, você pode completamente sair do caminho onde o Senhor aprontou para que você estivesse. E nesse caminho está repleto de placa.
E eu costumo dizer que eu tenho uma imagem mental, não sei explicar, mas quando eu falo alguma coisa, vem uma imagem. E a imagem que eu vejo desse caminho, primeiro, como diz a palavra, é um caminho estreito. Mas cabe a gente. Ele é estreito, mas é possível andar nele. E eu consigo ver que quando a gente anda nesse caminho, fora dele, está repleto de placas iluminadas, fazendo uma propaganda enorme para você e piscando, para que você saia desse caminho estreito e entre num caminho largo. Só que apesar de ser largo o caminho, é um atalho. E que, segundo a palavra, vai levar você para um caminho de perdição. Porque só existe um caminho que leva à salvação. A você viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso, em nome do Senhor Jesus, cuidado. Davi na sua trajetória, ele já sendo rei, por um momento, no lugar de estar na guerra, ele resolve ficar no palácio. E ele vai avistar de cima do palácio dele, ele vai ver uma mulher tomando banho, você conhece a história. E ele cobiça aquela mulher, ele adultera com aquela mulher, e começa a entrar um processo de muita destruição na vida dele e na geração que vinha depois dele, dos filhos dele. E ele passou por uma dificuldade muito grande nesse percurso, muito, por conta de uma distração. E agora, sem pensar, o Espírito Santo me fez lembrar. Quando eu tinha 17 anos, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, apesar de estar dentro da igreja. Eu estava bem longe aqui da minha casa. Eu estava do outro lado do mundo, num país chamado Dinamarca, se sentindo só, sem poder falar a língua. E Deus, de uma forma maravilhosa, se mostrou presente na minha vida. E lá eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E eu entrei no propósito. E grandes coisas Deus foi fazendo ao longo da minha caminhada. Fiquei firme na igreja. Comecei a desenvolver projetos. Tinha um projeto chamado Jesus Street. Quem lembra aqui? Jesus Street. Aí ó, várias pessoas. Onde a gente andava de skate, começou pequenininho. Porque tudo que Deus nos entrega começa pequeno, depois vira grande. Porque nada começa grande. Porque o que é grande, que nasce grande é monstro. Começa pequeno, depois vai criando forma. Começou pequenininho e virou um projeto. Onde mais de 100 adolescentes se encontravam praticamente todos os dias para andar de skate e falar de Jesus. Algo grande estava acontecendo. E por um minuto eu passei por um momento de distração. Infelizmente. E essa distração me levou a ficar 10 anos sem fazer nada para o Senhor. Passei por um processo de depressão profunda, que muitas vezes eu pensei em tirar minha própria vida. Doente, longe de Deus, sem sentir a presença do Pai, sem vontade de estar na igreja, porque eu me distraí ao longo do meu propósito. Deus tinha apontado para mim, e eu tinha entrado nesse propósito, grandes coisas, as coisas acontecendo muito rápido, o evangelho crescendo, adolescentes se rendendo a Cristo, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, numa igreja que a manifestação dos dons espirituais muitas vezes não era até mesmo valorizada. Adolescentes que entravam na igreja sem estar tocando nada, sem nem ter começado o culto, sentavam no banco da igreja e começavam a chorar, recebendo e sentindo a presença de Deus de forma tremenda. E tudo isso, Deus possibilitando que a direção de tudo isso o Senhor tinha entregado na minha vida. A evangelização do Seis Conjunto, quando ninguém tinha nem coragem de estar lá, onde o nome do Seis Conjunto, o apelido dele era Morro da Facada, onde não tinha asfalto, e a gente lá falando com as crianças, mudando a história e a realidade de muitas crianças, no momento, no auge de eu estar vivendo e caminhando para o propósito de Deus na minha vida, veio a distração. E a distração me levou a ficar 10 anos atrasando o tempo de Deus na minha vida. Aquilo que Davi viveu, um tempo que trouxe consequências para o ministério dele, eu posso dizer
com toda a propriedade que eu vivi no meu. Irmão, eu não quero que você passe por isso. Porque o caminho de volta é um caminho muito árduo. Muita gente não consegue voltar. Porque perdeu a sensibilidade, através do pecado, de ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que talvez está dentro da igreja, mas porque se desviou desse caminho, porque seguiu um atalho, porque se distraiu ao longo dessa trajetória, hoje perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E que Deus está fazendo nessa noite é chamar a sua atenção. Irmão, em nome de Jesus, ouça aquele que passou por essa experiência e foi sofrida. Graças a Deus pela sua infinita misericórdia, eu consegui voltar de volta para o meu propósito. E hoje eu sei o quanto eu sou feliz de poder viver o propósito de Deus na minha vida. Mas foi um caminho árduo. Eu poderia ter encurtado 10 anos de sofrimento na minha vida. 10 anos. Não pague esse preço, irmão. Em nome de Jesus. Cuidado com a distração. Se Deus já falou no seu coração o que é essa distração, e já confirmou através dessa palavra agora, em nome de Jesus, busque nele a força para que você possa dizer não, porque talvez você não é forte o suficiente para dizer, mas busque nele, em nome de Jesus. Qual é a distração? Qual a placa que talvez você está olhando? Porque talvez você está andando no caminho ainda, no estreito, que vai te levar para uma vida abundante, uma vida feliz, vivendo o propósito de Deus, mas é estreito. Quais são os outdoors no meio desse caminho que está piscando e chamando a sua atenção, e que talvez está deixando você não olhar mais para o alvo, mas talvez você está começando a olhar para o lado? Qual é? Em nome de Jesus, diga não. Começa a dizer sim para este caminho que o Senhor está apontando, que está na tua frente. E Deus está contigo, irmão. Em nome de Jesus. Sexto, podemos deixar de viver o propósito? Pode, porque é livre-arbítrio, poder da escolha. Mas o propósito nunca se finda. Aquilo que você não fizer, por desobediência, Deus vai colocar alguém para fazer no seu lugar. Alguém vai ser recompensado por isso. Irmão, em nome de Jesus, entenda. Se você se acovardar diante da missão, do propósito que Deus tem para a tua vida, Ele vai levantar outra pessoa para colocar no seu lugar. Porque o propósito continua. Agora, quem que vai sofrer as consequências? Quem vai ter a infelicidade de não viver aquilo que Deus quis que você vivesse? É você. É o preço da desobediência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Isaías 1:19. Ou o contrário disso é verdadeiro. Se você ouviu, mas não quis obedecer, você vai passar por momentos muito difíceis na sua vida, mas o propósito permanece. E quando eu falo isso, quando eu estava montando a ministração de hoje, Deus me fez lembrar. Em 2011 eu fui para Moçambique por 2 vezes. Eu pisei naquela terra e depois de um tempo muito curto, eu não lembro o tempo, mas foi 1 mês e pouquinho no máximo, Deus ardeu no meu coração para que eu voltasse lá. E eu voltei. E as portas foram escancaradas para que nós pudéssemos fazer algo por aquele povo. Porque os olhos do Senhor continuam ainda voltados para aquela terra escassa, luta, dificuldade tremenda, pessoas vivendo sendo escravas sem algemas, mas a escravidão está aqui na cabeça deles. E quando nós saímos de lá, a gente veio com um projeto para colocar em prática lá, e Deus foi muito claro para a gente, que era para a gente montar um reciclável lá, para que pudesse dar emprego para muita gente na busca e na limpeza da cidade, porque também seria um ato profético, que limpando as ruas, a gente estaria limpando o mal daquele lugar, e dando condição para as pessoas para poderem viverem daquele lixo, e mais, ainda reciclando
dando condição para mais pessoas para poderem trabalhar e ter o pão nosso de cada dia. E através desse trabalho a gente ganhar essas pessoas para o Senhor Jesus. Deus abriu as portas. Cheguei aqui, fui para São Paulo, consegui um parceiro para mandar em containers as máquinas que precisava lá para Moçambique. Nós nem não tem investimento nenhum. Ia pegar máquinas grandes, iria mandar para lá. E tudo direcionado para que isso acontecesse. E ardendo no meu coração, veio uma dificuldade, mas não era para parar, era só para passar por ela. Mas a dificuldade fez com que eu desistisse. E apesar de ter desistido, o propósito não se findou. Eu só perdi a chance de viver esse propósito que Deus tinha também para a minha vida. Alguns anos depois, eu conversando com o irmão, eu disse para ele estava começando a ir para Moçambique, recente isso. E eu disse para ele: irmão, eu tinha uma ideia muito grande, Deus colocou muito forte, abriu portas para a gente, para que isso fizesse, mas eu não tive coragem de a gente montar um reciclável. Na hora que eu falei isso, ele disse assim: fique em paz, meu irmão, a gente já está fazendo isso, vai começar a acontecer lá. Quando ele falou aquilo, Deus falou muito forte, dizendo assim para mim: era para você, mas você não teve coragem. Apesar de você ter perdido essa bênção e ter desobedecido, porque você morreu no meio do caminho, porque era só para você passar por uma dificuldade, eu levantei alguém para poder viver a recompensa de estar nos propósitos, nos meus propósitos. Foi muito nítido. E ele percebeu até que eu fiquei triste. Ele falou: você ficou triste? Eu falei: não fiquei triste porque você vai lá. Pelo contrário, estou feliz que o propósito continua na vida de alguém. Mas eu fico triste porque era para eu estar vivendo esse propósito. Mas eu não tive coragem. Se você abandonar o propósito, você perde, mas o propósito continua. E por último, a nossa vida só acaba quando a gente vive os nossos propósitos. Amém? Quando você está vivendo e no caminho do Senhor, enquanto não se findar, o sopro de vida vai existir em você. Agora, se você rejeitar o propósito, daí você não está mais na mão dele. Você está vivendo um tempo de desobediência. Mas enquanto você vive no propósito, enquanto não chegar até o fim para aquilo que Deus te chamou, o sopro de vida está em você. E eu queria ler um texto para você entender isso, que está em Atos capítulo 16, verso 36, que diz assim, ó: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Olha a primeira parte. Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Ou seja, quando ele terminou de viver os propósitos de Deus na sua integridade, o sopro de vida foi retirado e ele foi promovido para poder estar com o Pai. Então, em nome de Jesus, irmão, enquanto você tem o sopro de vida em você, se você está vivendo o propósito, você vai viver um momento feliz. Deus está contigo. E o propósito vai se findar para aquilo que Deus te chamou. Amém? Fica de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria aqui terminar com um texto que eu não tinha nem escrito, não está aqui no meu rascunho. Mas quando eu estava ali e estava sendo cantado uma música que tem tudo a ver com a palavra, que a última canção era Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Era como se o Pai estivesse falando para mim assim, ó, você finda com essa palavra, com Isaías 6:8. Porque eu estou fazendo uma pergunta para a igreja. E nessa noite, com um coração sincero, eu busco uma resposta. Foi muito nítido, irmão. E eu ali, quando eu saí dali, eu marquei até na Bíblia aqui, ó, até separei a folha. Deixei separadinho, porque Deus me deu com muita clareza que era esse texto, para a gente terminar essa palavra. E o texto diz assim, olha só, no capítulo 6, Isaías começa a passar por uma experiência, e ele se sente pequeno. E ele começa a justificar o tamanho da obra que Deus tinha para a vida dele.
E ele começa a dizer que ele era uma pessoa de lábios impuros, que habita num povo de impuros lábios, que está no versículo 5. Até que ele vem uns serafins, que pega com a mão uma brasa viva, e toca nos seus lábios e o purifica. Daí quando é retirado dele todas as impurezas, tudo aquilo que afastava ele da presença de Deus, vem a pergunta, que está no verso 8, que diz assim: depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, no mundo espiritual, o Senhor está aqui com brasas vivas. E o desejo do coração do Pai, no primeiro momento, nessa noite, que nós estaremos para orar, é que Ele possa tocar você, tirando de você tudo aquilo que impede você de ouvir a voz dEle. Talvez o pecado, talvez porque, assim como foi ministrado, você já começou a caminhar num caminho onde Ele não está presente. Porque as propostas foram tão grandes e tão atrativas, que você começou a olhar do lado, e não olhando no caminho, vivendo o propósito. Mas hoje Ele quer tocar em você. E eu sei que o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite, Ele tem liberdade para agir, não só aqui, mas em todas as casas daqueles que agora estão conectados. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. E eu sei que Ele está chamando a atenção. E Ele está esperando uma atitude tua nessa noite, que talvez é você reconhecer o tamanho da tua pequenez. Talvez você reconhecer que você andou por caminhos, ou começou a olhar para caminhos onde Deus não está presente. Talvez Ele está chamando a sua atenção nessa noite, dizendo que pelo amor que Ele tem pela tua vida e pela misericórdia que mais uma vez chega até nós, Ele está dando a oportunidade de a gente poder voltar de novo para o propósito. Sei que você talvez passe por 10 anos de sofrimento como foi a mim, talvez sem passar por aquilo que viveu Davi diante da consequência do seu pecado, mas Ele está chamando a sua atenção. E eu lembro que na minha caminhada, há mais de 20 anos atrás, quando eu vivi essa experiência, muitos sinais apareciam, mas eu não olhei esses sinais. Eu não permiti de poder me dar a chance de poder voltar mais rápido possível para o propósito que Ele tinha, me arrependendo daquilo que tinha vivido. E paguei um preço alto por isso. Não pague esse preço, irmão, é alto. Que você possa obedecer a Deus nessa noite, dando o primeiro passo de obediência, abrindo seu coração, dizendo a Ele tudo aquilo que tem atrapalhado você de ter sensibilidade de ouvir a voz dEle, essa comunicação que talvez está estancada, parada, interrompida, ela precisa ser quebrada. E o caminho para isso é nessa noite, através dessa experiência que Isaías teve, é você se arrepender dos seus caminhos errados, tortuosos, talvez atitudes que você teve que desagradou a Deus. Talvez você não consegue mais sentir a presença de Deus como era antigamente, porque algo está errado. E nessa noite, em nome de Jesus, você precisa mudar, porque isso cabe a você. Deus está chamando a sua atenção nessa noite, mas a atitude de arrependimento é sua. Em nome de Jesus, conserta com Ele nessa noite. Viva o propósito. Tenha sensibilidade para ouvir a voz dEle. E a partir desse momento você possa ouvir o clamor dEle, dizendo: quem que eu vou enviar à igreja? Quem que eu vou mandar para poder levar a palavra para aqueles que estão perdidos? Quem que eu vou dar as experiências para que possa compartilhar testemunhos grandiosos para aqueles que não creem? Quem
sei que eu vou usar essa terra nos últimos momentos da igreja, porque estou à porta. Ouve a voz do Senhor nessa noite. O Senhor está chamando a nossa atenção. Qual a resposta que nós vamos dar para Ele nessa noite? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você possa ter a coragem e a certeza que Isaías tinha, de poder dizer hoje ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual for o seu propósito para a minha existência, que assim aconteça, Senhor, porque eu sei que o Senhor é comigo, e não importa o tamanho do propósito, eu não vou olhar pelo tamanho da minha pequenez, mas eu vou olhar para o tamanho do Deus que eu sirvo. Senhor, eis-me aqui, ó Pai, que eu possa alinhar, Senhor, os meus sonhos com os teus sonhos. Clame a Ele hoje, fale com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Deixa Ele mudar a tua história, deixa Ele mudar a tua realidade, que você possa saber muito bem aonde você deseja chegar, em nome de Jesus. Ouça, tenha sensibilidade. Eu sei que Ele está falando com você. Quantos dons e talentos enterrados que poderia estar sendo usado para que o Evangelho pudesse crescer e se desenvolver. Quantos dons espirituais que estão às portas para que a igreja possa tomar conta, tomar posse desses dons espirituais, para que possa viver o propósito. Em nome de Jesus. O pastor Lelis começou um culto hoje falando que nós somos uma igreja evangelista, uma igreja focada em levar o Evangelho. Mas, irmão, em nome de Jesus, não é para uns ou para alguns, é para a igreja. É para a igreja. Nós estamos aqui ainda, o sopro de vida está em nós, e Deus está dando condição nessa noite para que nós possamos entender qual é o propósito da nossa existência. Você existe, você está vivo porque existe um propósito. Viva esse propósito, não é a tua vontade, é a vontade do Pai. Aquilo que Deus te chamou, viva, se coloque à disposição para servir. Nosso chamado é para servir, é de servidão a Deus, é de obediência a Ele, é de fazer aquilo que Ele manda que nós façamos. E você vai começar a viver experiências grandiosas. Você vai começar a viver experiências que você nunca viveu. Grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. E não importa em que lugar do corpo que você vai ser, existe uma função, existe um porquê, existe uma missão que Deus está entregando nas tuas mãos nessa noite. Se você já andou nesse caminho, já andou no propósito, se desviou, volta enquanto há tempo. Volta enquanto ainda o propósito, o Senhor tem confiado ainda em você. Em nome de Jesus, que você não viva a frustração de não viver aquilo que era para você viver em Deus. Por isso, vem correndo, em nome de Jesus, obedeça a Ele. Grandes coisas você vai presenciar, grandes experiências você vai ter, depende de você. Em nome de Jesus. E eu queria que você agora, pela fé, se você entendeu essa palavra de hoje, se você entendeu que existe um propósito, e eu tenho certeza que Deus já começou a falar com alguns, mas Ele vai falar com todos, no momento certo, na sua busca, em você buscar a palavra, e de você ter sensibilidade para poder entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Deus vai confirmar o seu propósito no seu coração. Mas a pergunta dessa noite é se você quer dizer sim para aquilo que Deus tem para a tua vida. E se for sim, eu queria que você cantasse com a gente em oração essa canção, que você dissesse do fundo da tua alma, do teu coração, do teu entendimento, do fundo da tua vida, que você pudesse dizer a Ele agora: eis-me aqui, Senhor. Cante com a gente, em nome de Jesus.
Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor. Revela, Senhor. Cantará, jura de cantará, para ler, cantará, labalamalas. Para ler, cantará, labalamalas. Você que está respondendo essa pergunta hoje, nessa noite, levanta uma das suas mãos, cante com a sua mão levantada. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, sem com suas mãos levantadas. Eis-me aqui, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor. Para ler, cantará labalamalas. Andarachura de cantarachê para ler, cantará labalamalas. Pai, nós como igreja nessa noite, Senhor, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Os propósitos da nossa existência, Pai, que nós possamos vivê-la. O propósito dessa igreja, Senhor, que nós possamos viver, Senhor. Que nós possamos continuar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, com excelência, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que nada seja por reconhecimento humano, mas para que seja, Senhor, o Senhor revelado através de nós. Eis-me aqui, Senhor, eis a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Alinha, Senhor, o nosso propósito com o seu propósito. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado, ó Pai, por essa palavra. Pai, muitas vezes nós tínhamos até a certeza, nós tínhamos convicção de qual era o nosso propósito, mas morremos no meio do caminho, nos desviamos. E talvez hoje o sentimento que toma conta do nosso coração é uma frustração muito grande, uma tristeza de saber que nós poderíamos ter sido usados tão grande pelo Senhor, mas desistimos. Ó Pai, nesse grupo de pessoas que talvez estão vivendo essa experiência nessa noite, que o Senhor possa, Senhor, se assim for o desejo do seu coração, fazer com que eles possam voltar para o propósito. Que o Senhor possa confiar nessas pessoas nessa noite, do qual entenderam da palavra, e que entenderam que eles não estão sozinhos, e que as dificuldades não são para parar, mas para capacitar. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, devolva, Senhor, coloque de novo eles nesse caminho, Senhor, nesse propósito. Ó Pai, se existir alguém aqui que talvez está tendo problemas para poder ouvir a sua voz, perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do pastor, e assim diz a tua palavra, que as suas ovelhas reconhecem a voz do pastor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer uma limpeza espiritual, tirando tudo aquilo que não presta através do arrependimento. Que o Senhor possa eliminar toda a obstrução, para que eles possam, ó Pai, ouvir a sua voz, e através de uma voz de comando do Senhor, que é o nosso general, nós possamos seguir avante, rumo, Senhor, ao propósito da nossa existência. Pai, em nome de Jesus, eu sei que vai ter desafios pela frente, muitos grandes, e eu sei, ó Pai, que nós estamos só começando o propósito. Eu sei que tem coisas grandiosas para que nós possamos viver individualmente e coletivamente. Pai, mas nós como igreja, Senhor, nessa noite, nós queremos dizer ao Senhor, crendo em tudo aquilo que foi falado, e nós estamos aqui com temor e tremor, para poder dizer ao Senhor as palavras de Isaías: eis-me aqui, Senhor,
envia-me a nós, envia-me a mim, envia a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos fazer diferença, Senhor, na nossa casa, que nós possamos fazer diferença no nosso bairro, que nós possamos fazer diferença na nossa cidade, que nós possamos fazer diferença em Juazeiro, em Crato, que nós possamos fazer diferença no Rio de Janeiro, que nós possamos fazer diferença, Senhor, em nome de Jesus, em Moçambique, que nós possamos fazer diferença, Senhor, em nome de Jesus, até os confins da terra. Pai, em nome de Jesus, capacita essa igreja, abre as portas, Senhor, porque aqui é uma igreja de valentes, de pessoas, ó Pai, dispostas a servir ao Senhor, de tomar a decisão maior que nós podemos dizer, que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em nós, é Cristo que vive em mim. Pai, em nome de Jesus, faz tua obra grandiosa nessa noite, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Cante essa canção do fundo do seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para a gente finalizar, em nome de Jesus, se você entendeu essa palavra, e se você quer funcionar no reino de Deus, viver os propósitos de Deus para que você possa ser feliz, para que você possa ter experiências grandiosas, eu queria desafiar você a ter a mesma coragem que o apóstolo Paulo teve, dizendo essa frase: não sou eu mais quem vivo. Vamos lá? Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloque tua mão no ato de receber. Quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus, que você tenha uma semana de muitas experiências. Irmão, e as experiências que Deus vai dar para você nessa semana, eu creio, tem a ver com essa palavra. Não está em você receber, está em você servir. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, no meu coração, se você se deixar ser usado, você vai começar a viver experiências grandiosas. E você vai ter testemunhos para contar. Porque simplesmente você se deixou a viver o propósito que Deus tem na sua vida. E vai vir testemunhos, em nome de Jesus, e compartilhe os testemunhos, amém? Pai, nós terminamos agora esse culto aqui, e que em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com cada um, que o Senhor possa estar nos dando, Senhor, experiências de servidão, que nós possamos servir ao Senhor, ó Pai, que é a resposta dessa pergunta que o Senhor nos fez nessa noite, quando nós dissemos, ó Pai, eis-me aqui, que a partir de agora, Senhor, não é mais nós que vivemos, mas é o Senhor que vive em nós. Dá experiências grandiosas, é que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, amém. Uma semana de vitória, de paz, de bênção para você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus, e que você possa viver grandes experiências no Senhor. Glória a Deus. Cumprimenta no toquezinho o irmão que está do seu lado. Abençoa a vida dele em nome de Jesus. E boa semana. E até domingo que vem. Até o fim.
Amém.